Boa noite a todos. Só para fazer uma introdução, estou super feliz de fazer novamente uma live. Quem estiver entrando, me dá um retorno se o áudio está bom ou não. Bem, eu vou começar me apresentando enquanto todo mundo entra. Se vocês não me conhecem, né, tem muita gente nova que sempre chega aqui no perfil. E para quem não me conhece, o meu nome é Karina Kroll. Eu sou biomédica de formação e eu sempre trabalhei como application. Há cerca de 4 para 5 anos é que eu trouxe meu trabalho para a internet. Trabalho hoje em dia com treinamentos em ajuste de imagem, então tenho aí uma grande quantidade de alunos nos meus cursos e me dediquei a criar esse espaço para dividir informações sobre os equipamentos de ultrassom, sobre a rotina de trabalho do ultrassonografista, certo? Então, eu quero cada vez mais trazer para esse espaço assuntos diferentes, assuntos que não são só sobre ajuste de imagem, assuntos que vão fazer com que o médico conheça mais sobre equipamento. E por isso que eu decidi fazer essa live hoje. Tem umas 4 semanas mais ou menos, eu estava lá aqui no Instagram navegando e eu vi uma postagem, certo, da empresa que vai participar com a gente aqui hoje, que é a empresa Mundo Service, e eles falavam sobre os testes de controle de qualidade em transdutores em ultrassom. Tudo bem? Quem já ouviu falar sobre esses testes de controle de qualidade em ultrassom, deixa o comentário para mim sim ou não aqui nos comentários. E eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de teste, né, de controle de qualidade em equipamentos de ultrassom com o Phantom. Então, assim, eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Então, eu fui conversar com eles e decidi por trazer essa live para vocês. Então, deixa eu convidar aqui o Luiz das minhas páginas, porque nesse tempo que eu estava esperando aqui começar, eu fiquei vendo promoções de livros aqui na Amazon. Tá conectando, eu vou chamar o Luiz, que é da empresa Mundo Service, para conversar com a gente sobre esses testes de controle de qualidade em equipamentos de ultrassom. Então, depois eu fui, né, depois que eu conversei com eles, comecei a entender um pouquinho sobre o assunto, fui pesquisar a RDC, que é a 330, certo? E tem também uma instrução normativa 58. Essa é que fala sobre esses testes com os transdutores. Boa noite. Agora sim. Oi, Luiz, boa noite. Ruim o áudio? Não, tá bom, tá bom. Tudo certinho. Boa noite. Boa Primeiramente, noite. eu quero te agradecer por ter aceito participar, ter aceito vir fazer essa live aqui conosco. A gente sabe que a gente tem um dia a dia corrido, muita coisa para fazer, e nem sempre organizar uma live é fácil, estar aqui online nesse horário. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, em nome da Mundo Service, tá? Esse convite, que na verdade também faz parte do DNA da Mundo Service, compartilhar informações. E ficamos felizes de participar, compartilhar o máximo de informação possível nessa live de hoje. Isso aí. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a empresa de vocês. Fala, assim, que tipo de serviços vocês prestam. E aí depois a gente entra um pouco mais nessa parte específica, falando sobre o controle de qualidade. A Mundo Service é uma empresa relativamente nova no mercado de serviço, uma empresa que nasceu no ano de 2020, com o intuito de ser uma soluções na parte de serviço para equipamentos de diagnóstico por imagem. Primeiramente na parte de ultrassom,
mas hoje já fazemos manutenção além de ultrassom, transdutores, a gente faz laboratório específico para manutenção de transdutores. Temos arco cirúrgico, mamógrafo, densometria e raio-x. Então, quase todo o portfólio já na parte de diagnóstico por imagem. Está quase chegando agora a tomografia e a ressonância magnética. Ah, bacana. Então, sempre na parte de serviços. E quem sabe aí, em breve, teremos novidades também na parte de equipamentos. Certo. Bacana. Então, vamos lá. Assim, quando eu vi a postagem lá de vocês, eu não sabia nada sobre a RDC 330, comecei a saber um pouquinho mais agora que a gente conversou. Então, apresenta para mim qual é a questão da RDC 330 e aonde que entra a ultrassom nessa história toda, né? Na verdade, a RDC foi modificada em dezembro do ano passado e a gente já imaginava, esperávamos por isso, que o ultrassom fosse enquadrado na parte de teste de qualificação de equipamentos de diagnóstico, porque raio-x já tinha sua normativa, o mamógrafo tem sua normativa, os demais equipamentos têm sua normativa e o ultrassom não estava enquadrado. Então, nessa alteração da RDC em dezembro do ano passado, enquadraram o ultrassom. Então, está sendo uma grande novidade aí para todo mundo, mas nós, da parte técnica, já estávamos aguardando essa modificação já. Certo. Porque, assim, quem já teve contato com radiologista, já teve, como a gente, que, assim, eu sempre trabalhei fazendo aplicação em ultrassom, eu trabalhei um tempo com bomba injetora de contraste, também fazendo o treinamento da bomba injetora, então aí tinha algum contato ou outro com tomografia e ressonância. Volta e meia você via os testes feitos em Phantom e tudo mais, eu não conheço muito sobre isso, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso no ultrassom. Então, quer dizer que no final do ano passado que surgiu essa instrução normativa, incluindo esses testes no equipamento de ultrassom. É isso? Isso, perfeito. Dentro da RDC 330 tem várias normativas, e a normativa que encaixou o ultrassom foi a 58. E desde dezembro até agora, viemos estudando todo o procedimento e fizemos uma parceria para o quê? Para chegarmos até ao cliente rapidamente, para ele também se adequar conforme essa normativa. Certo, entendi. E nesse processo, a gente está falando só de equipamentos usados, né? São equipamentos assim, que já estão no cliente, tem uma clínica de ultrassom. Não, os novos também. Na verdade, é uma qualificação do equipamento dele para trabalhar. Entendi. Então, vai fazer parte dos documentos da clínica dele. Entendi. Então, todas as clínicas vão ter que estar enquadrada nesse processo. Enquadrada nesse processo com os laudos com esses testes. Certo. Isso, esse aí também, depois o nosso próximo participante vai falar mais detalhes disso, mas esses testes têm validades também, então ele vai ter que sempre ser refeito, como já acontece na radiologia nos outros equipamentos. Entendi. Então, pelo que eu li por alto, assim, é anualmente, né? Então, e aí vocês hoje em dia já estão se preparando para prestar esse serviço, né? Já mudou a chave, a preparação já aconteceu, agora já estamos pondo em prática. Já estamos trabalhando. Já está sendo feito os testes já em clientes, já fisicamente emitindo laudo através do nosso parceiro, que é a MS Medical. Ah, certo. Então é muito interessante. Eu vou ver se o Sérgio já está disponível. Você quer falar mais alguma coisa, Luiz? Alguém tem uma pergunta? Eu acho que alguém tem alguma pergunta, porque até como você, principalmente a application, vai me responder melhor, que era muito subjetivo a questão da qualidade da imagem do transdutor. Você via muito fisicamente, em testes e tal. Agora não, agora vai ter um parâmetro com o Phantom para validar que o transdutor está, ou o equipamento geral, está validado para fazer aquele certa imagem. Sim, uma coisa que eu via muito quando eu era application era o seguinte:
Às vezes acontecia de eu fazer a aplicação num aparelho mais antigo. Gente, era muito mais difícil você conseguir uma imagem boa. Era assim, um sofrimento. E muitas vezes o cliente assim, não aceitava que aquele era o limite do aparelho. Ou, não, mas eu trabalhei num outro parecido. Mas assim, não é o mesmo aparelho. A gente sabe que a máquina, assim, com 3, 4 anos, ela vai perdendo muito a qualidade de imagem, né? Ou tem um desgaste natural. Alguns transdutores a gente vê mais, dependendo muito da rotina de exames, né? Além da rotina de exame, além da normativa, também a questão do manuseio, a preservação do ultrassom, principalmente o transdutor, né? A questão, lógico, Sim. ele tem o desgaste natural, porque ele é um cristal de peso elétrico ali, então ele vai ter o desgaste, que é um elemento físico, né? Que fica toda hora fazendo as movimentações mecânicas para gerar ultrassom. Só que acontece, tem a questão do manuseio, o cuidado desse transdutor, que é muito importante. Desde como passar o gel, de como retirar o gel, como guardar o transdutor, que momento que vou deixar a máquina frisada. Sim, então tudo isso também é a questão da preservação, que nós também temos alertado os clientes aí para deixar esse cuidado e aumentar a vida útil do seu equipamento. Não, e a normativa ela vem para enquadrar, para falar, não, o equipamento está validado e ele tem está aceito para trabalhar conforme a sua necessidade. Sim, isso aí. Tem uma pergunta aqui, existe um tipo de Phantom padrão para os testes? Sim. Sim. Existe. Foi isso que me chamou a atenção e que eu decidi fazer essa live, porque eu nunca tinha ouvido falar de um Phantom para essa validação. E agora sim existe. Existe esse Phantom. E realmente, isso que você falou, os cuidados com o transdutor são assim, importantíssimos. Manter a imagem frisada, porque diminui o desgaste do transdutor. Isso, assim, é essencial. Então, assim, não é só quantos exames por dia que aquele aparelho vai fazer. É como você preserva aquela máquina. Então, você fez o exame, congelou a imagem, ou você foi almoçar, a imagem ficou desfigurada ali esse tempo todo. Então, o uso dessa forma, ele prejudica muito a qualidade. É isso aí. Então, a questão da normativa era muito esperado mesmo, por causa disso, porque estava muito subjetivo a questão da... tá bom o transdutor, não tá bom. Tá bom o equipamento, não tá bom. Então, agora ela vem para ser uma diretriz. Não, muito interessante. E aí, assim, eu não sou física, nem o Luiz, né? Eu sou engenheiro, mas não sou físico. Pois é, eu assim, estudei muita física, mas assim, né? Não é mesmo? Assim, a gente... Acho que cada um tem a sua especialidade, né? Então temos as pessoas corretas que são parceiros para fazer isso, né? Isso aí. Acho que o seu Sérgio já entrou, que é o físico, que vai participar aqui com a gente também. Isso. E vai ter muito para acrescentar. Ele já entrou aqui. Obrigada, Luiz, por você ter dado assim, esse panorama para você e o Rafael também, que é o outro sócio Meu da sócio, na verdade. Ele não, como só pode o Instagram um de cada vez, né? Então a gente está em locais diferentes. Ele tá, qualquer dúvida pode entrar em contato conosco através do Instagram, celular. Os dois estão respondendo todas as dúvidas aí. Isso aí. E aí agora a gente vai ter a participação do seu Sérgio, que é o físico responsável da MSM Medical, que é a parceira da Mundo Service nesses testes, é isso? Isso. Tanto nos testes de ultrassom, como na parte de radiologia também. Entendi. Então, raio-x, baritagem da clínica, tudo esses procedimentos eles fazem também. Legal. Então tá ótimo, Luiz. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço novamente. A gente se fala. Então tá bom, então. Tchau. Boa live aí. Tchau, tchau. Agora eu vou convidar o seu Sérgio para entrar com a gente. Vamos lá.
Vamos aguardar um pouquinho. Quem quiser pode ir deixando perguntas. No final eu fiz algumas perguntas que já tinham me enviado na caixinha de pergunta que eu deixei aqui. A gente vai falar um pouco mais também sobre assim, de quanto em quanto tempo essa validação precisa ser feita. Existe um padrão de configuração para adotar o teste no Phantom? Provavelmente sim. Tá? Um preset, eu acredito que sim, mas só com o seu Sérgio que a gente vai conseguir ter mais detalhes técnicos sobre isso. Por exemplo, né, para elastografia, que é uma técnica que se utiliza a compressão, até a elastografia Sharewave também, ela existe um padrão. O ideal é você ter um padrão. Bem, eu vou chamar o seu Sérgio por um outro perfil, que eu acho que ele está online aqui com outro perfil. Então, você ter, isso é até um dos artigos que eu li e falava sobre isso, você ter uma padronização. Boa noite. Tudo bem, Karina? Oi, seu Sérgio, esse é o seu Sérgio Rocha, ele é físico, né, da empresa MSM Medical, certo? Isso. Exatamente. Boa noite, quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui, de falar um pouco sobre detalhes técnicos para a gente, sobre essa questão dos laudos, né, de controle de qualidade no ultrassom. Muito obrigada. Eu que agradeço, Karina. A gente está à disposição, naquilo que for possível, a gente se propõe a falar sobre o assunto, né? Isso aí. O Luiz já deixou mais ou menos claro o que aconteceu em termos legais, né? Sim, Na verdade, sim. existia uma portaria, que era a portaria 453, que tratava de controle de qualidade exclusivamente, principalmente proteção audiológica e controle de qualidade, na área de radiodiagnóstico, especificamente. Agora, o ano passado, com a publicação da RDC 330, que substituiu a 453, essa nova portaria passou a incluir, inclusive, ultrassom e ressonância magnética. E é de ultrassom que a gente pretende conversar um pouco. Isso mesmo. Então, vamos lá, né? Assim, tecnicamente, como que funciona esse teste? Então, assim, esse teste com o Phantom. Então, o Luiz já adiantou para a gente que é feito com o Phantom. Então, tecnicamente, como que funciona? Na verdade, o que a gente chama de Phantom, um simulador, ele tem padrões pré-definidos. Geralmente, ele é feito com material que tem o mesmo comportamento do tecido vivo, tecido humano, em termos de absorção, em termos de velocidade de propagação, e umas estruturas bem definidas para você avaliar o transdutor, os transdutores, na verdade. Você avalia de forma não mais qualitativa, quantitativa também. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu tentei montar aqui. Imagina como você sofre para fazer isso, tá? Porque, terrível, terrível. Nossa, não você é faz fácil muito bem gravar curso. Não, você faz muito bem as suas apresentações. Eu tive uma dificuldade tremenda de tentar montar o aparelho, do outro lado aqui, né? Mas tudo bem, eu acho que a gente vai conseguir fazer funcionar, pelo menos para tentar mostrar para vocês isso, o básico do funcionamento desses testes de controle de qualidade. Da RDC, que eu acho que uma coisa que a gente devia conversar um pouco mais, ela está baseada em três grandes pilares, né? Eu anotei aqui, se me permite, né? Claro. O que a gente tem? A gente tem um programa de educação permanente, tá? O próprio nome já diz, o pessoal tem que treinar, tem que fazer curso. Isso é obrigatório, praticamente toda a equipe, todo mundo que trabalha com ultrassom, quando for renovar o alvará, teria que apresentar um certificado de um curso. Enfim, eu estou
me preparando, estou acompanhando, né? Isso é um grande pilar da RDC. O outro é o Programa de Garantia de Qualidade. Então, o Programa de Garantia de Qualidade não são só os testes, o Programa de Garantia de Qualidade é algo bem mais complexo. E isso, todo usuário, toda clínica vai ter que fazer. Isso aí tem muito a ver com as boas práticas, né, de funcionamento, boas práticas de fabricação. O Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, né, que é, no fundo, a Secretaria da Saúde, esse pessoal que acaba fiscalizando isso, eles definiram essa portaria com o objetivo de melhorar realmente a qualidade, o nível de serviço de diagnóstico no país. E um desses pilares, esse Programa de Garantia de Qualidade, eu vou falar só os tópicos, só para o pessoal ter uma ideia de como é que funciona. Tá? Gerenciamento de tecnologia. Na verdade, o que você vai fazer para decidir comprar o aparelho, qual aparelho comprar, como você vai acompanhar o aparelho sobre toda a vida dele, preventiva, preditiva, corretiva, tudo isso manter um registro durante toda a vida do aparelho, e quando você for descartar o aparelho também vai descartar por quê e para onde. Então é um gerenciamento realmente, né? O pessoal tem que manter registro disso, isso aí está passando, mas é essencial. Gerenciamento de processo de trabalho, né, os POPs, procedimentos operacionais, praticamente tudo, desde da recepção até o procedimento do médico, isso tudo tem que ser registrado, tem que se manter isso. Como que funciona assim, o fluxo de trabalho dentro do serviço? Exatamente, o fluxo de trabalho, o procedimento de trabalho em cada departamento, da secretaria, de quem agenda, de quem acompanha, tudo isso tem que ser justificado. Gestão administrativa financeira, tá? E a gente também precisa ter um controle da gestão administrativa financeira da clínica, propriamente dita. Então, o pessoal tem que ter isso definido, tá? Gerenciamento de risco. O ultrassom, gerenciamento de risco, felizmente, é quase nenhum, mas existe a necessidade de você estabelecer gerenciamento de risco. Esse é a grande novidade da RDC. Tá certo? Pois bem, em cima disso, né, o pessoal também estabeleceu as instruções normativas. A instrução normativa é que define os parâmetros para os equipamentos para todos, desde equipamento odontológico até ressonância magnética. O parâmetro que os equipamentos têm que seguir, né, o que ele tem que atingir, quantitativamente o pessoal tem que mostrar. E a IN 58, que é específica do ultrassom, ela estabelece aqui os procedimentos. O pessoal sempre pergunta, periodicidade, tá? O correto disso é você fazer um procedimento quando recebe o aparelho, quando compra o aparelho, que seria o procedimento padrão, a base do teu equipamento. Depois você tem que fazer isso pelo menos uma vez ao ano. Tá? Então, antes, o que vai acontecer? Antes de renovar o alvará, quando for renovar o alvará, a vigilância vai pedir, olha, você tem que me apresentar o laudo de controle de qualidade do seu aparelho, senão ele não libera o alvará. Entendi. Pelo menos uma vez ao ano. E, eventualmente, quando tiver uma substituição de grande monta, troquei um transdutor, troquei a fonte do aparelho, qualquer coisa do gênero. Isso está especificado na norma. O que a gente vai avaliar na norma? Certo? Primeiro, uniformidade. Tá? Uniformidade da imagem. Certo. Zona morta. Tá? Eles definem como zona morta. Região que você não consegue visualizar entre o transdutor e o paciente. Profundidade de penetração. Isso também a gente tem que avaliar. Zona focal, região de foco do teu transdutor. Exatidão das medidas vertical e também a axial, né? Tanto a vertical quanto a lateral. Certo. Resolução axial, a capacidade de resolver, separar duas estruturas próximas, que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês. Resolução lateral também, tá? Visualização de objetos anecóicos, também vamos mostrar aqui para vocês. E limiar de sensibilidade de baixo contraste. É isso aqui para os equipamentos, todos os equipamentos, para todos os transdutores, e também para os equipamentos que possuem, é claro, velocidade e magnitude de vazão, tá? Para Doppler.
A gente vai mostrar para vocês essa primeira parte aqui. Que o Phantom, não sei se vocês conhecem o Phantom, não sei se eu consigo mostrar para vocês o Phantom. Mas eu vou tentar mostrar aqui. É um objeto, tá aqui próximo, que tem um certo gabarito. Vamos ver se vocês conseguem visualizar isso aqui. Consegue? Consigo. Isso, então ele é pré-definido dessa forma, tá vendo? Então você sabe o que tem lá dentro. Tá? O que a gente vai ver? A gente vai ver se o transdutor mostra aquilo que está lá. Que é esperado. Isso, eu vou inverter entendi. aqui. É como se você tivesse uma caixa. Exato. Uma caixa com áreas literalmente diferentes. Uma caixa, tá? É literalmente uma caixa. É uma tá? caixa. É uma caixa. E essa caixa ela vai simular várias situações. Várias condições. Para que você possa avaliar o Exatamente. transdutor. Então eu sei o que tem ali, eu vou ver se o transdutor me mostra o que tem ali. Basicamente é isso. Certo. Ok? Eu vou inverter aqui a câmera pro... Na verdade eu tenho um equipamento aqui que não é um equipamento diagnóstico, tá? Com suas limitações. É só para treino mesmo, quer dizer que a qualidade da imagem não vai ser muito boa. Mas o pessoal vai conseguir visualizar como é que funciona isso. Ok? Tá, então vou inverter a câmera aqui para o ultrassom, tá bom? Tá ótimo. Olha, vai ter a demonstração e tudo. Vamos tentar mostrar aqui para vocês. Aí, consigo. Tá? Então você tem o teu transdutor, estou usando um convexo aqui, que é a maior profundidade que eu tenho. Ok? O que a gente tem que ver? Né? Num primeiro momento, o que eles chamam de zona morta? Zona morta é aquilo que o transdutor não consegue detectar. Tá? É tão próximo dele que a velocidade do pulso entre saída e volta, ele não consegue ver isso. Isso a gente determina aqui, bem no comecinho do nosso Phantom. Vou tentar melhorar a qualidade da imagem aqui. Aqui, tá vendo? Esses pontinhos aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Sim, tô conseguindo. Tá isso, esses pontinhos aí. Você sabe a profundidade dele. Então ele começa aqui, ó, 1 milímetro. Geralmente a gente vê do maior para o menor, né? Sim. Então eu vejo aqui, ó. A gente tem 6 pontinhos desses. 6 milímetros, 5 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros, 2, até 1 milímetro, né? Que é esse último que você está vendo aí. Então eu tenho o transdutor tem uma especificação, olha, eu consigo ver pelo menos 1 milímetro, que é o caso desse aqui, tá vendo? A gente verifica, não posso apertar muito, que deforma o Phantom, por isso que o contato não está muito bom. A gente tem esse problema que eu não posso apertar muito, eu tenho que usar só aqui a extremidade. Não sei se você consegue visualizar. Tá consigo, certo? Sim, consigo. Então aí a gente consegue verificar, por exemplo, se eu estou perdendo 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros de tecido inicial do paciente. Tá? Isso aí que a gente chama de zona morta. Perfeito? Depois disso aqui, isso é um dos testes, a gente tem também, por exemplo, baixo contraste. Deixa eu tirar o zoom aqui. Tá? O que eu tenho aqui, ó? Baixo contraste, está vendo essas estruturas aqui, ó? Sim, né? sim. Desde hipercóica até anecóica, né? Sim. Que geralmente a gente tem uma diferença de densidade, de capacidade de absorção, que seria o correto para o ultrassom, de um mais hipercóico até o anecóico lá do outro lado. Sim. Né? A gente conhece a diferença. Então eu vou verificar se o ultrassom me mostra essa diferença. Aí isso a gente chama de baixo contraste. No fundo aqui a absorção, aí, o pessoal geralmente fala em decibéis, né? 3, 6, 0, mais 3, menos 3 e assim por diante. É uma escala bem definidinha, eu tenho esses valores e eu vou verificar se o equipamento de fato reflete isso. Né? Outra coisa que a gente faz é a capacidade de definição. Tá? Vou ver se eu melhoro aqui um pouquinho. O equipamento não ajuda muito, tá? Mas aqui, tá? A gente aqui, eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho estrutura que vai se aproximando.
4 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro a gente já não consegue identificar mais. Isso lateral e o axial. Tá vendo? Certo. O axial também, eu vou aproximando essa estrutura de baixo com relação à de cima. Então é 6 milímetros, 5 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros. Tá? Então eu verifico a capacidade de definição do meu transdutor. Tá? E a gente tem também profundidades diferentes. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o outro aqui. Baixar. Não, esse transdutor eu não estou conseguindo mostrar o outro. Deixa eu diminuir aqui. Não, assim, para quem entende, faz exames e assim, entende diagnóstico, sabe como isso assim dá toda a diferença para você ter ou não um diagnóstico preciso. Exatamente. A ideia é você conhecer o teu aparelho, né? Qual é a condição que ele define melhor. Né? Sim, a gente sim. tem também uma outra estrutura. A dificuldade é grande porque entre você e o aparelho está o meu celular, tá? Não, normal. Aqui a gente tem espaçamentos bem definidos, de 20 milímetros. Então eu vou verificar se à medida que ele faz, a gente congela isso e depois mede. Então eu vou verificar se a diferença bate. Né? A tolerância disso é 10%. Então se é 20 milímetros ali, eu tenho que medir 21, 18, em torno se dá disso. 17 né? já não está certo. Exatamente, já está fora da tolerância. Já está fora do parâmetro. Exatamente. Então a gente faz isso tanto na vertical quanto na horizontal, que são aqueles que estão lá embaixo. Não sei se você consegue visualizar. Estou conseguindo. Tá vendo? Consigo. Vira um pouquinho. Tá? Não sou tão bom nisso, mas a gente... tá vendo? Certo. Tá? Isso a gente depois mede, tanto na horizontal quanto na vertical. Então a gente define lateralmente, define a parte axial. Né? Depois você vê as estruturas anecoicas aqui, tá vendo? Certo. Tá? Isso aqui a gente vê profundidade. Né? Por aí, tá vendo? Que a gente olha aqui. Primeiro, se eu estou conseguindo definir as estruturas, vou ver se eu melhoro um pouco. Tá? Aqui, ó. Se eu estou conseguindo definir as estruturas, aí a gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que tem no meu fanto. Né? E a gente vê a circunferência, como está, e até onde eu consigo definir. Ok? Tem fantos que tem essas estruturas de diferentes diâmetros. Tá? Mas isso não é tão importante. O importante para a gente é ver a profundidade que ele consegue definir e também a nitidez dessa definição. Né? Se está um círculo direitinho ou se está uma estrutura borrada. Exatamente. A gente mede a vertical, a horizontal e divide um pelo outro. Essa diferença não pode passar de 20%. Certo. Então a gente congela a imagem aqui. Existe mais de um tipo de phantom? Existe mais de um tipo de phantom. Existe uma variedade imensa de phantom, para te falar a verdade. Esse aqui é o phantom que a gente chama de geral, que é um phantom que atende o que está especificado na IN 58. Mas, por exemplo, se você às vezes tem um endocavitário, ele tem uma especificação diferente, tá? O linear tem especificação diferente. Esse é o geral, né? Esse é o que o pessoal usa para fazer uma avaliação, exatamente o que está na norma. Tá? Então a gente verifica isso aqui, e a gente verifica também a homogeneidade, que você tem uma parte desse phantom que não tem estrutura nenhuma, tá? Então a gente vai verificar a homogeneidade desse sinal. Tá? Desde o início até o fim do transdutor, ver profundidade da imagem. A gente vê também aqui uma outra coisa, que é a zona focal nessas linhas. Se você perceber, eu vou deixar ele mais ou menos em 45 graus aqui. Você vê que começam umas estruturas mais largas, afinam, depois fica larga novamente. Isso define o que a gente chama de ponto, zona focal do teu transdutor, a região de melhor visibilidade. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. Tá? Você avalia todos esses padrões, esses parâmetros aqui, estabelece uma linha de base e vê como esses parâmetros estão se comportando com o tempo. O objetivo é esse, é ver se o equipamento está variando com o tempo. Existem variações nos parâmetros que vão acontecendo de forma lenta
e o profissional vai se acostumando com isso. Aí ele vai perdendo a definição, mas é pouquinho. Então, sim. você olha no espelho e você acha que está sempre igual, né? Isso é igual um problema de saúde que vai aparecendo. Isso, exatamente. Hoje você dá exatamente. Aqui está aparecendo já, estou tentando ver aqui no outro. Aí eu tenho que mudar o foco, etc e tal, para verificar lá, né? Claro. Mas basicamente é isso. Então a gente consegue avaliar o transdutor, a gente consegue ver a capacidade de definição. Porque, geralmente o que acontece, o profissional define o aparelho, o fornecedor mostra para ele um portfólio, fala que faz isso, faz 1 milhão de coisas, né? Mas ele não sabe se o seu equipamento faz aquilo mesmo. Faz ele até vai ver a imagem dele. Até pipoca, café expresso faz, né? Exatamente. Aí ele falou, não, esse aqui faz, esse aqui é uma maravilha. Geralmente é um equipamento bom, mas depende muito de você estabelecer o preset. Tá? Esse é fundamental para você ter um bom aproveitamento do aparelho. E existe algum preset padrão? Porque assim, os parâmetros são variáveis conforme as empresas, né? Assim, por exemplo, sei lá, ganho, faixa dinâmica. Tem empresa, sei lá, que o ganho vai de 0 a 100. Tem empresa que o ganho vai de 0 a 120, 130. Tem empresa que vai de 30 a 100. Então tem parâmetros, assim, sei lá, o ganho tem que estar em 50%, o TGC tem que estar em 50%. Geralmente o pessoal estabelece o parâmetro, isso tem que se repetir, certo? Eu tenho que fixar os parâmetros, eu tenho que fixar a região, que a gente chama de ODR, né? Tem que fixar isso, eu tenho que fixar o ganho, né? A faixa a gente tem que fixar isso tudo, porque eu quero saber, na verdade, se o ano que vem, quando eu for testar novamente, o quanto eu sei que é o mesmo. Então eu preciso saber se o ultrassom é o mesmo. Então eu preciso colocar o mesmo preset. Sim. Eu preciso colocar a mesma coisa e ver se o equipamento responde. É claro que ajustar os parâmetros do equipamento, isso geralmente é função do application mesmo, né? É a pessoa mais indicada para ajustar isso é a application. Com certeza. Não tenha dúvida quanto isso. O que a gente faz, na verdade, uma vez ajustado, verificar se aquilo que o equipamento deveria apresentar realmente está sendo apresentado. Porque o paciente olha um, olha outro. O Phantom não, o Phantom é sempre igual, a gente consegue sempre verificar o teu aparelho. Se o Phantom é o mesmo, o preset é o mesmo, a imagem tem que ser a mesma. Se não for, alguma coisa mudou. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz é isso. Certo. Perfeito? Mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber? Eu vou fazer algumas perguntas. Vou inverter aqui para mim, tá? Certo. Nossa, foi muito esclarecedor poder ver o ultrassom. Quem tiver perguntas pode deixar. Então, só para esclarecer algumas perguntas, a gente até já falou um pouco, mas para fazer um fechamento. Não, fique à vontade. Se puder, eu posso responder depois, não tem problema nenhum. Os laudos, então, eles são obrigatórios tanto para equipamentos novos quanto para equipamentos usados. Exatamente. O ideal é que quando o profissional adquire um equipamento desse, que ele faça a primeira coisa que deveria fazer é fazer esse procedimento antes de entrar na rotina, para saber como o equipamento está. Chegou novinho, está assim. Bom, ele está na garantia, daqui 12 meses vem testar novamente, ele tem que estar igual. Certo? Exatamente isso. Isso que você vai acompanhando com o tempo. Essa é a ideia desses procedimentos de controle de qualidade. Isso vai ser obrigatório para toda a clínica de ultrassonografia humana. Veterinária entra ou veterinária não entra? Não, veterinária, a princípio, até o presente momento, eu até marquei qual é Tá aqui, peraí. Aí você tá, acho que é 80 Você me mandou, acho que é 84. Isso, exatamente. Artigo 84. Isso, exatamente, da RDC 330. Tá? E esse artigo aí está especificando que veterinário não precisa fazer esse procedimento de controle de qualidade em ultrassom. Certo. Na verdade, do jeito que está aqui, nem raio-x diagnóstico, nem raio-x. O problema é que você tem a legislação federal e depois, abaixo dela, você tem a legislação estadual. A legislação estadual de ultrassom ainda não saiu.
como exemplo, eu coloquei aí a que saiu em Minas, na região de Minas Gerais, existe uma resolução, né, SSMG 6919, ela exige que seja feito controle de qualidade em equipamento de imagem, mas emissor de radiação ionizante. O ultrassom não entra aqui, mas nada impede, infelizmente, se a secretaria realmente decidir que para veterinário também precisa. Certo. A princípio, não. Entendi. Então, a princípio, veterinária não tem essa obrigatoriedade. Não tem essa obrigatoriedade. Que se a pessoa tem um serviço e assim já está percebendo, Sim. Esse teste ele pode te ajudar assim, a avaliar se o transdutor vale ainda a pena ficar com esse aparelho. Eu recebo muitas essas perguntas, assim, eu estou vendo o aparelho para comprar, o aparelho tem 4 ou 5 anos de uso. O que você acha? Você acha que vai ser bom? Gente, é muito difícil, às vezes as pessoas ficam com raiva de mim. Mas é muito difícil, assim, às vezes você tem um aparelho de 4 anos que está novo, que está, assim, com uma imagem maravilhosa. Às vezes você tem um aparelho de 4 anos que a imagem está muito ruim, então aí você teria que testar, pegar um transdutor novo, que é o que se fazia nas empresas, né? Pede para a empresa um fornecedor, um transdutor emprestado, aí você testa para ver se está bom, ajusta um preset. Então é muito difícil dar uma opinião à distância, né? Então, esse teste ele serve para essas situações. Então, você às vezes tem um aparelho já bem mais antigo, vale a pena manter esse transdutor? Está te dando resultado diagnóstico? Você passa a ter uma forma de avaliar o transdutor independente da imagem que você está vendo. Você passa a ter uma imagem padrão, olha, a imagem é essa, ele me mostra essa imagem? Não me mostra essa imagem. Bom, então não tem muito o que fazer. Você troca o transdutor, não resolveu? Não resolveu? Aí você tem que trocar o teu aparelho. Sim. Como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um equipamento que há pouco tempo, acho que 4, 5 anos atrás, era de diagnóstico. Hoje ele não tem condições de ser de diagnóstico mais, você vê pela qualidade da imagem. A gente usa para demonstração. Tá? Entendi. Então, não tem muito o que fazer. Tem a pergunta do Adriano. Sérgio, qual a marca, modelo do seu Phantom? Esse Phantom aqui é um Phantom nacional. A gente usa Phantom da Sears. Essa marca aqui. Esse é o Phantom padrão que está sendo adotado no país. Certo. Como que escreve? Eu vou escrever aqui. É C-I-R-S, Sears. C-I-R-S. Tá dando para ver? Certo. Sears, tá certo. Aí tem vários modelos, né? Esse aqui é o geral. Então você tem vários modelos. Entendi. Tá? Esse aqui é o modelo 054 GS, que tem uma escala de cinza, grayscale. Legal. Tem uma escala de cinza aqui. Tem uma outra pergunta, M. Rocha. O teste vai avaliar os transdutores ou o ultrassom também? Esse vai ser o principal teste? Tem outros testes na máquina? Como que... Tem outros testes na máquina. Esse aqui, por exemplo, seriam os testes mínimos para você demonstrar que o teu aparelho está em condições de uso. Tá? No fundo é isso. Se ele atende a essa necessidade que foi estabelecida pela IENE, bom, ele está em condição de uso. Se ele não atende, aí você tem que procurar o problema. Porque controle de qualidade serve para 2 coisas, para falar a verdade para você. Primeiro, tá? Você vê se o teu aparelho está perdendo qualidade antes de comprometer o diagnóstico. Tá? Exatamente. Você acaba vendo, você tem condições de detectar a perda de qualidade do teu aparelho. Porque o paciente não tem como, o paciente muda, né? O Phantom não muda, então você tem como fazer isso. A outra é aquilo que você está falando, ver se realmente vale a pena manter esse aparelho ou substituir por outro. Basicamente é isso. Certo. E tem mais a outra pergunta que a gente, acho que até já falou um pouco aqui, mas o controle de qualidade em equipamentos de ultrassom usados, ele deve ser realizado com qual periodicidade? Segundo a nova... Segundo a IENE, segundo a instrução normativa, pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Vai ter trabalho. Eles falam também quando você trocar o transdutor, mas ninguém vai fazer quando troca o transdutor, né? Porque tem custo. O pessoal acaba não fazendo. Então, quando o aparelho sofre uma avaria, queimou uma fonte, algo importante, né?
Eu tive que reinstalar o software. Bom, aí quando acontece isso, você acaba tendo que verificá-lo. Mas, a princípio, é uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Então, o que vai acontecer é o que já acontece no radiodiagnóstico mesmo. Quando você vai renovar o teu alvará, a vigilância fala, cadê o laudo de controle de qualidade? Aí você tem que apresentar o laudo, senão não que renova o alvará. É isso que eles vão fazer. Gente, olha, você vai ter trabalho. Você vai ter trabalho. A gente faz ideia, mas nós estamos preparados. Junto com o pessoal do Mundo Service aí, o pessoal também, a gente está preparado para isso. Uma das perguntas aí é quando isso entrou... em vigor, né? Isso. Na verdade, ela foi publicada... Foi no ano passado, né? 26 de dezembro, depois do Natal, presente de Natal, o pessoal que trabalha com ultrassom, ela foi publicada dia 26 de dezembro de 2019. E eles deram para o pessoal, por exemplo, o pessoal novo, vou começar uma clínica, eu já tenho que fazer. Para o pessoal que já trabalha, eles deram 12 meses para começar a fazer. A pandemia atrasou um pouquinho, mas com certeza a partir do ano que vem, para renovar o alvará, eles vão pedir. O fiscal tem que pedir. Então já está valendo. Então, tá valendo. Na verdade, um ano para se adaptar, para as clínicas se adaptarem. Não, esse ano já passou. Em dezembro agora, né? Já passou esse ano. Sim, a gente está nos últimos dias de adaptação. Até 25 de dezembro, até o Natal desse ano. Depois do Natal, pronto. Uma outra pergunta. O Phantom precisa de calibração? Não, o Phantom não precisa de calibração porque ele é uma referência. É claro que quem te vende o Phantom te dá um gabarito, né? Ele te mostra como o Phantom se comporta. O que é o Phantom? Esse Phantom tem uma vida útil pelo menos 10 anos. Né? Pelo menos 10 anos. Aí ele vai perdendo um pouquinho a capacidade de... Na verdade, a velocidade do ultrassom vai mudando. Então, quando muda a velocidade, o ultrassom depende de velocidade. Aí ele vai perdendo um pouquinho a precisão. Então, pelo menos 10 anos de uso, mas ele não precisa ser calibrado. Você compra o equipamento, o fornecedor fala, ele tem isso aqui. Ele é totalmente inerte, é um material... Exatamente. Inorgânico, que você vai... Ele vai ressecando com o tempo, né? E aí muda a velocidade. Então, 10 anos. Geralmente, a vida média estimada é de 10 anos. Um Phantom. Olha, claro, com cuidado, né? Se não tiver cuidado, você perde ele em 2 dias. Perante não suporta muita variação de temperatura. Chegando várias perguntas. Perante a norma, existe uma exigência de como elaborar o laudo? O relatório final, o laudo final do teste? Não existe um modelo. Na verdade, a Associação Brasileira de Física Médica estava desenvolvendo um modelo básico, padrão, mas não existe. A norma não te fala como fazer, ela só te fala o que você tem que fazer. Ela não especifica, olha, a norma de Minas ainda fala, olha, isso aqui não pode faltar do teu laudo. A identificação do aparelho, identificação da instituição, responsável técnico, responsável legal, identificação do aparelho, identificação dos transdutores, isso tem que ter. Depois, a maneira como você vai apresentar, aí depende do Phantom que você tem, do conhecimento que o pessoal tem. Geralmente, a gente procura fazer isso, a avaliação dessas imagens é feita por software, para minimizar a interferência do operador. E o ultrassom é muito operador dependente. Né? O operador é extremamente importante. Então, dependendo daquilo que você faz, às vezes quem está testando não tem habilidade e pode reprovar um aparelho que está bom. Né? Isso também conta. É complicado, porque depende muito do operador. O ultrassom é o mais difícil. É o equipamento mais complicado de a gente avaliar a qualidade. Ele tem muito parâmetro e todos esses parâmetros influenciam na qualidade da imagem. Então, é um equipamento complicado. Tem uma pergunta do Paulo. Não há profissionais suficientes no Brasil. Qual procedimento deve ser realizado em municípios mais afastados? Bom, por enquanto, essa ideia de profissional suficiente, a demanda vai acabar aparecendo e vão surgir muitos profissionais. Não tem muito o que fazer, porque
para você comprar um Phantom desse, ele custa no mínimo $2.000, eu estou falando de preço FOB. Então ele vai chegar aqui $4.000, R$25.000. E dependendo do serviço, não compensa você pagar R$25.000. Às vezes o ultrassom não vale isso num Phantom para você fazer uma avaliação uma vez por ano. Então essa é uma complicação. Como fazer onde não tem um profissional que possa executar isso. Isso realmente é uma complicação. Aí tem um pouquinho de tolerância da vigilância também, tá? Entendo. E quais profissionais que são habilitados a dar esse laudo? São profissionais de física médica? A portaria não estabeleceu. Ela determina que eu podia puxar a sardinha para o nosso lado, só físico médico, tá? Mas não é verdade. não é verdade. O que a portaria fala, eles deixam claro, não é uma reserva de mercado. Todo profissional que tem o instrumento adequado e tem a qualificação, pode fazer isso aí, não existe proibição. O complicado é você comprar o Phantom e passar a fazer isso, que acaba sendo caro. Sim. Qual software permite este auxílio da imagem? Esse auxílio da imagem? A gente usa um software de uma universidade norueguesa, se não me engano, ele chama QC, né? Quality Control for de 4US. Então é QC for US. É aberto o software, a gente tem acesso a esse software aí. É chato porque demora para você entender como ele funciona, mas uma vez entendido, fica fácil trabalhar. Tem esse, tem outros também, mas esse é o que a gente acaba usando aqui, que é aberto, o pessoal fornece, baixa o software sem problema, e ele é muito bom. Quais são as qualificações dos técnicos? Assim, pelo que eu entendi, não tem uma norma ainda de qual profissional que pode dar esse laudo. Mas, a princípio, profissionais que sejam capacitados nesse teste. Então, quando você vai contratar um profissional, tem que ser um profissional, ou um engenheiro, ou um físico, alguém que entenda alguma coisa dessa... Tem que ser qualificado. Geralmente, os físicos, não basta ser físico. Tem que estar ligado à Associação Brasileira de Física Médica. Então, você tem lá na Associação Brasileira de Física Médica, você tem pelo menos 3 modalidades: radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear. Então, o pessoal de radiodiagnóstico está qualificado com certeza para trabalhar com isso. Porque radiodiagnóstico hoje envolve tudo, inclusive ressonância. Certo. Mas a lei não proíbe outro profissional. Claro, você tem que ter... você tem que se responsabilizar por aquilo. Você está fazendo um laudo, você vai pôr teu nome, você vai assinar... Tá? Então você tem que assumir a responsabilidade técnica por aquilo. Mas, a princípio, qualquer um que saiba fazer, pode fazer. Você está mexendo também com patrimônio de outra pessoa. Então, assim, a responsabilidade, se isso for testado em outro aparelho, né, a pessoa que está emitindo esse laudo está mexendo com o objeto de trabalho. E não é um equipamento barato, né? Um equipamento que, se você danificar, você sabe que vai se complicar. Então, você tem que ter, no fundo, certeza daquilo que está fazendo. A gente que já trabalha com isso, estamos trabalhando, como o Luiz falou, praticamente há 1 ano. Está desenvolvendo isso, vendo como faz esses testes, o que eu tenho que fazer, aonde eu não vou comprometer, o que eu posso mexer no aparelho. A gente tem que se preocupar com isso, porque se de repente você zera todos os presets do médico, não tem como trabalhar. Não, com certeza. Vai ter que contratar uma... Tudo bem, né? Bom, acaba dando serviço para os applications, mas é um serviço caro. Não, sim, é tudo muito caro. Eu falo que é uma coisa que, assim, eu levanto a bandeira, acho que todas as lives que eu fiz aqui eu falo. Valorizem a aplicação. Eu falo muito isso. Toda semana chega gente para mim no e-mail, aqui no Instagram, me falando que o aparelho tá ruim, que a application foi embora, sabe, não consegue usar, e não sei o quê. Então, assim, muitas vezes ele teve application, mas não conseguiu aproveitar. Então, eu tenho até vídeo no YouTube que eu falo sobre para aproveitar o treinamento de application. Então, assim, é tudo muito caro. Viajar no Brasil, que é um país imenso, é muito caro. O conselho que
que eu poderia dar para o pessoal que quer entrar na área é se prepare. Não é algo trivial, tá certo? Não é colocar a mão aqui, ver umas imagens e falar se está certo ou se está errado. Não, você está mexendo com um equipamento que vale centenas de milhares de dólares, não é um equipamento barato. Então você tem que saber. E geralmente, ressonância magnética, tomografia, a gente sempre tem um operador. Equipamento de ultrassom, o operador é o médico. O médico não tem tempo para te acompanhar, ele não vai te acompanhar. Tá? Você sabe, você veio fazer, faz, senta aí, faz, eu vou cuidar da minha vida. Então você não tem quem te oriente. Aí certo. Você está lá com o aparelho, uma imensidade de botões, você fala, e agora, o que eu faço? Então tem que se preparar. Sim. Tem que se preparar mesmo e mexer quando tem certeza. Tá? Se eu não tiver certeza, pergunte. Não custa perguntar, não é vergonha. Pergunte. Fala, doutor, como é que você faz isso? Ou então, às vezes, a menina que prepara a paciente, ela sabe porque ela abre o paciente, ela fecha o paciente, ela entende do aparelho. Sim, tá? Então, não pense que é porque ela está ali só posicionando o paciente que ela não entende nada. Ela entende mais do que você que não conhece o aparelho. Isso você tem que valorizar. Falar que hoje em dia eu fico feliz de ver como que várias áreas, eu tenho nos meus cursos de ajuste de imagem, eu tenho um profissional técnico que ele vai lá, instala o aparelho, mas ele quer aprender a mexer um pouquinho para ele poder avançar. Eu tenho pessoas que querem ser application, eu tenho muitos médicos. Então, assim, eu fico feliz porque antigamente, é sério, eu muitas vezes falo isso aqui era tudo mato. Não tinha... se você quisesse aprender alguma coisa, com certeza o senhor passou por isso também. Você tinha que ler muitos manuais e livros e coisas assim... Ninguém te mostra o caminho das pedras, ninguém mostra, você tem que descobrir sozinho. Não, assim, hoje em dia, o trabalho que você faz pra gente é essencial. É essencial, parece que é simplesinho, mas eu imagino a dificuldade que você tem para acompanhar equipamentos novos, procedimentos novos. Você estava falando de como é que chama? Elastografia. Elastografia, não está na norma. Tá certo? A gente não testa, não está na norma. Eu sei que existe, sabe que tem um procedimento, mas não está na norma. Então você não vai testar. Eu estava falando que na elastografia tem alguns artigos que falam que você deve fazer dentro de um preset, porque o grande problema é que dá muita variabilidade entre diferentes aparelhos. Então, assim, se você faz numa marca X, você não pode considerar aquilo para outra marca. Então, eles consideravam até fazer tipo como se fosse um filtro, assim, de um preset único para todas as máquinas. Eles chegaram a considerar isso para poder padronizar, sabe? Mas eu não sei se isso foi para frente ou não. Mas eu sei que já li isso. Eu garanto que não vai para frente, porque o pessoal, quando fala em padronizar, não, eu padronizo, desde que o padrão adotado seja o meu. É difícil. Então, é igual o CR. CR é a mesma dificuldade a gente tem. Cada um tem o seu padrão e está na norma que tem que ser um padrão específico, né? Não é fácil. Tá ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Nossa, eu queria muito agradecer. Adorei lhe conhecer, assim, virtualmente. Muito obrigada. A gente se encontra em qualquer congresso aí, deixa passar essa pandemia. A gente tomou um café em algum congresso. Opa. É minha bebida preferida. Se eu deixei passar alguma pergunta... Não deixei, não. Então, se o pessoal quiser encaminhar a pergunta, você pode me mandar que ótimo. Se estiver dentro daquilo que eu possa responder, tá às ordens, tá? A gente costuma dizer aqui que não existe pergunta idiota, resposta às vezes, mas pergunta não. Tá? Pode ficar tranquilo, pode fazer qualquer pergunta. Grande Sérgio Rocha, um baita homem. Imagino. Muito obrigada por ter participado. Deve ser meu genro. Deve ser meu genro, viu? Seu genro? Aí sim, hein? Não vale, falei que não vale. Eu vou... Se vocês tiverem necessidade de contratar esse serviço, de saber mais, tiver dúvidas, perguntas, pode entrar em contato com a Mundo Service. Pode entrar em contrato com eles, com a MSM, isso, e aí prosseguir, né, ver o que se encaixa aí dentro da sua necessidade para poder
tá dentro das normas, não é mesmo? A gente trabalha com o pessoal da Multiserve, porque, na verdade, não basta apenas você levantar o problema, você tem que, pelo menos, indicar, olha, a solução pode ser essa daqui, pode ser essa aqui. Você só falar que, não, o problema é esse, boa tarde, doutor, tchau. Não adianta, né? Não, a gente quer tentar resolver. Então, a parceria com eles é sempre muito útil, porque a gente sabe se 90% dos problemas são com os transdutores. Tá? O transdutor é mecânico, você mexe para lá, mexe para cá, cai aqui, cai ali, picota aqui. Tá? Então, 90% dos problemas estão com os transdutores. Às vezes software, às vezes o próprio aparelho, mas o problema é o transdutor, que é o móvel, que você pega aqui, enrosca o fio e cai no chão. Tá? Então, isso o nosso grande problema, é o cuidado que o produto tem. Hardware é mais difícil, assim, realmente. Exato, Às muito vezes difícil. Você movimenta o aparelho, pode ser uma placa do lugar, dependendo do modelo. Isso. Ou você tem uma conexão, alguma coisa que está ali, mas em geral, realmente. O pessoal acha que pode pegar a ultrassom daqui, levar para lá, pegar lá, levar para colar. E pode, tá certo? Mas pode, cuidado. Você tenha cuidado. Sim, exatamente. Tipo, você tem mais cuidado, exatamente. Até ultimamente surgiu os novos ultrassons que eles chamam de linhas transportáveis, né? Que são esses aparelhos mais versáteis para você circular e você reduzir custo dentro de um hospital. Às vezes ele está dentro de um setor, você pode levar para outro setor e voltar, mas tem que tomar um certo cuidado realmente. Sim, com ele também, não tem a dúvida. Degrauzinho de elevador. Exato, soco, queda, trepidação, é terrível esse tipo de aparelho. Qualquer aparelho eletrônico, na verdade. Exatamente. Tá ótimo, muito prazer em te conhecer. Prazer é nosso. Eu que agradeço mais uma vez. Nossa, te agradeço a oportunidade. Um abraço e boa noite a todos. Outro. Tchau, tchau. Tchau.